no coração escuro da floresta, que insistia em esconder seus segredos sob a sombra espessa das árvores altas. Winona, a donzela Siux, permanecia imóvel, cada músculo tenso ao limite da exaustão e do medo. A aldeia devastada ainda ecoava em sua memória, como um grito mudo atravessando a neblina fria que se impregnava na pele. O perigo não era apenas uma sombra atrás dos troncos retorcidos. Era uma ameaça viva, invisível, cercando-a, pronta para arrancar a última fagulha de esperança queima em seu peito. O ar, pesado e úmido, carregava o perfume terroso da chuva recente, misturado ao sussurro inquietante das folhas se mexendo ao toque de um vento quase imperceptível. O chão, encharcado e macio sob seus pés descalços, guardava passos mudos e os segredos de predadores que ela evitava com um instinto apurado pela sobrevivência solitária. E ali, em meio a esse claustro verde e silencioso, Winona confundia o alívio de estar viva com a constante ansiedade de que a próxima ameaça pudesse ser a última. Não muito longe dali, o cipreste grosso e as sombras projetavam sua própria fortaleza, sobre o acesso escasso à clareira, onde Jeb, o madeireiro, trabalhava com a precisão e a quietude de quem carrega cicatrizes tanto na pele quanto na alma. Seu rosto rude, marcado por linhas de sofrimento e segredos não ditos, raramente encontrava outro olhar humano, pois a solidão era sua fiel companheira. Com o machado na mão, desbastava a madeira, não apenas para sobreviver, mas para manter a centelha de uma vida desgastada que se recusava a apagar. A floresta era seu refúgio e sua prisão, um lugar onde evitava contato e qualquer laço que pudesse ferir ainda mais sua alma atormentada. Naquele dia, o destino cruzou os passos deles. Winona, buscando raízes e frutos, avançou entre os arbustos com cautela e a agilidade de quem conhece bem os perigos da mata. Mas suas precauções foram insuficientes para escapar do olhar atento de Jeb. O som seco do pontapé em galhos secos denunciou sua presença, antes que pudesse desaparecer. Ela tentou fugir, o corpo atado pela pura necessidade de sobrevivência, mas a mão firme dele a segurou pelo braço, firme, porém não agressiva. Seus olhos, cheios de uma dor antiga e de uma compreensão silenciosa dos horrores que ambos enfrentavam, encontraram os dela. Desconfiados, assustados, mas implorando por algo mais. O silêncio se tornou um muro entre eles, pesado como o nevoeiro que se assentava sobre a floresta ao cair da tarde. Naquele olhar, havia uma luta interna invisível. Jeb tentava se convencer de que afastar-se era a melhor proteção para ambos, mas o medo real era deixá-la sozinha, vulnerável a uma ameaça muito maior. Winona resistia, sua alma inquieta e marcada pela perda, recusava-se a aceitar um resgate voluntário, pois confiar parecia tão perigoso quanto a perseguição que a forçava à fuga. Contra o silêncio da floresta, ele tomou uma decisão silenciosa e definitiva: conduzi-la para um abrigo provisório, um esconderijo construído nas profundezas das árvores, longe do olhar do mundo que os caçava. Ela relutou, cada passo carregado de dor e desconfiança, conscientes ambos do frágil equilíbrio instaurado entre proteção e prisão. Quando a noite se adensava sobre eles, um som distante rompeu a paz efêmera. O ritmo firme dos cascos no chão molhado, o tilintar de armaduras, a cavalaria branca que avançava ameaçadora pela trilha. A cavalaria estava mais próxima do que qualquer um poderia suportar.
cada galope mais pesado carregando a promessa de confrontos e decisões que não poderiam mais ser adiadas. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso, antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça. Dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. A fumaça da fogueira tremulava entre as sombras da floresta, lançando um brilho débil que não alcançava o véu cerrado da noite. Jeb sentou-se ao lado do fogo, os olhos fixos na dança errática das chamas, mas a mente distante, tomada por uma inquietação crescente. Winona permanecia em silêncio, encostada em um tronco caído, seu corpo ainda tenso, como um animal acuado que não encontrava descanso nem sequer por instantes. Ele havia percebido, desde a primeira vez que a segurou pela mão, que a presença dela não era apenas uma questão de proteção, mas um pacto silencioso com o perigo que os rondava. O medo nos olhos dela era compreensível, uma ferida aberta que sangrava avisos sobre os horrores do passado recente. Mas havia algo mais ali, uma força enterrada sob camadas de dor e desconfiança, que pesava no ar entre eles. Seu povo. Jeb quebrou o silêncio, a voz rouca carregada de cautela. O que aconteceu? Como você veio parar aqui tão sozinha? Winona hesitou, os dedos trançando instintivamente as folhas secas no chão. Cada palavra era uma batalha. A aldeia, atacada pelas tropas do governo. Queimaram tudo. Mataram os que ficaram para trás. Sua voz era baixa, carregada com o peso da perda e da revolta silenciosa que resistia a ruir. Jeb sentiu um nó na garganta, incapaz de imaginar o vazio que aquela guerra havia deixado. Ele também carregava seus fantasmas. A solidão não era escolha. Era consequência. Não posso deixar que te encontrem. Ele falou, a decisão firme no olhar. Não importa o custo. Ela desviou o olhar, surpresa diante da determinação dele. Proteção nem sempre vinha em forma suave, e ali o jeito bruto e direto de Jeb revelava a sinceridade de um compromisso que não precisava de promessas vazias. Enquanto a noite avançava, o silêncio entre os dois foi cortado por um som que roubou o ar de seus pulmões. Um estalo distante, o quebrar de galhos. Passos. Jeb ergueu-se imediatamente, o corpo rígido, atento. Aproximou-se de Winona e, sem dizer palavra, indicou com um gesto para que se afastasse do fogo e seguisse uma pequena trilha escondida entre as árvores. Eles avançaram com a pressa dos perseguidos, cada som da floresta ampliado pela tensão crescente, as pegadas frescas no chão úmido eram implacáveis evidências de que as tropas que buscavam Winona estavam próximas, mais perto do que qualquer um dos dois gostaria de admitir. Jeb agachou-se para observar, a mão grande traçando o contorno das marcas no barro. Eram recentes, profundas e numerosas, sinal claro de um pequeno grupo em movimento rápido. Não havia dúvida. O abrigo, por mais seguro que ele acreditasse ser, estava prestes a ser descoberto. Winona observava-o com uma mistura de medo e uma apreensão que começava a se transformar em algo parecido com confiança. Não havia ilusões. Ambos estavam presos naquela teia perigosa, e o futuro era uma ameaça que se aproximava galopando.
Eles voltaram para perto do fogo, as vozes caladas pelo temor mútuo. Jeb lançou um olhar ao redor, ciente de que a floresta já não era mais um refúgio absoluto. A proteção teria de ser ativa, a vigilância constante. Amanhã teremos que nos mover, disse ele baixo, quase para si mesmo. Aqui não é seguro. Winona assentiu, os olhos fixos em um ponto distante, longe dos perigos imediatos e das dores que insistiam em quebrar sua memória. Ela sentia nas veias a urgência da fuga, mas também o peso da incerteza, que pela primeira vez não estava sozinha para carregar. A madrugada trouxe o vento frio e as sombras alongadas que se esgueiravam entre as árvores. O abrigo improvisado, construído às pressas, parecia pequeno e frágil diante da imensidão silente da floresta, que agora se tornava testemunha de uma história que já não podia ser contida pelo medo isolado. Jeb sentou-se próximo a Winona, a mão tocando por instantes a dela. Um gesto tímido e carregado de significado. Ela não recuou, nem retirou os olhos da escuridão. Ali havia um elo tênue, forjado na adversidade, que começava a se consolidar. Enquanto sondava a escuridão, ele refletia sobre as escolhas que aquele encontro sombrio lhe impunha. Proteger uma estranha significava enfrentar inimigos implacáveis, renunciar ao isolamento auto-infligido e, talvez, ponto final, redimir pedaços próprios que ele tentava enterrar. No silêncio cortado pelo canto distante de um corvo, Winona finalmente falou, sua voz mais firme. Sei que não posso ficar. Seremos alvos, onde quer que estejamos. Então vamos partir ao amanhecer, respondeu Jeb, com uma determinação que queimava nos olhos. Mas antes que pudessem descansar, ele se levantou abruptamente, a atenção capturada por uma nova descoberta. Ao lado do abrigo, as folhas sobre a terra moída denunciavam um rasto claro, pegadas frescas, distintas e numerosas, circundando o que até então era uma fortaleza invisível contra o perigo. Era um selo inevitável. O grupo que perseguia Winona não só estava por perto, mas cercava o terreno, prestes a avançar. Jeb voltou-se para Winona, a expressão carregada de um realismo implacável. Eles vão nos encontrar. A qualquer momento. Ela engoliu em seco, o peito apertado, mas seus olhos não mostravam mais medo. Havia um fio tênue de esperança que pulsava, um pacto não verbalizado de que juntos poderiam tentar enfrentar a tempestade que se aproximava. A noite fechou-se sobre eles, e o sussurro da floresta crescia como um presságio. A caçada não terminaria ali. Mal começava. O abrigo, frágil e escuro, já não era um esconderijo, mas antes um ponto no alvo. E logo o silêncio seria quebrado por passos que se aproximavam, impiedosos e inevitáveis. A mata se adensava como um manto sufocante, o caminhar deles firme, mas carregado de cautela. Winona e Jeb mal respiravam em meio ao zumbido distante da floresta, sabendo que cada passo podia esbarrar nas garras invisíveis da ameaça que lhes corria atrás. O abrigo improvisado já não representava refúgio, e foi com essa certeza pesada nas costas que eles decidiram romper a segurança efêmera daquilo que restava. Jeb carregava entre as mãos um saco simples de provisões, o machado nas costas, a face marcada pelo cansaço, mas os olhos atentos a tudo, a sombra da floresta, o sussurrar das folhas, o menor indício de movimento. Winona, apesar da exaustão, mantinha a postura ereta, a mão repousada sobre o cabresto improvisado, que ainda carregava de seu povo, o olhar fixo em direções que já conhecia, oeste e sul, onde rios e veredas
ainda escondiam esperanças. Precisamos de um lugar mais seguro, falou Jeb, em voz baixa, sem tirar os olhos do solo. A floresta não será mais nosso abrigo. Os passos deles já se tornaram vozes próximas demais. Winona assentiu, o coração batendo forte, como se já pressentisse a perseguição dilacerar as membranas do silêncio. Ela respirou fundo, o ar úmido queimando um pouco, mas também trazendo lembranças amargas, de sua aldeia queimada, dos rostos desaparecidos em cinzas, do cheiro de morte estigmatizando a terra que amava. Eles seguiram uma trilha rasteira, coberta por galhos a meio apodrecer, em direção a um vale estreito onde a vegetação parecia mais densa, como um último santuário que resistia à devastação. Jeb apontou um búzio que pendia do pescoço da moça, um símbolo da cultura Sioux, e falou com a mesma voz que parecia carregar anos de solidão e arrependimento. Seu povo, não sei nada além dos rumores e dos mortos, mas tem um passado. Talvez juntos tenhamos uma chance. Winona lançou a ele um olhar que carregava a dor de 1000 invernos e a chama de uma determinação infindável. Por um instante, 2 mundos tão distintos quanto a noite e o amanhecer se encontraram, cautelosos, sílabas mudas de um pacto não declarado. A jornada os levou a encontrar uma pequena clareira onde o chão não estava encharcado, algo raro naquele terreno molhado. Ao longe, ouviram o babilar distante de um riacho, um adeus temporário à sedução da fome. Mas o rio não estava lá, seco, um leito rochoso e silencioso, como se a própria natureza guardasse seus mistérios ao preço da escassez. Não há água aqui, murmurou Winona, o olhar percorrendo a extensão que antes jorrou vida. Teremos que seguir adiante. A força está na terra que ainda bebe as chuvas. Jeb concordou, lançando um olhar sombrio ao entardecer que já começava a abraçar o céu. Cada passo exigia mais que esforço físico. Exigia fé cega naquilo que não podiam controlar. O calor da perseguição queimava por trás, e o frio do risco congelava o presente. A floresta, que outrora se multiplicava em refúgios, agora se tornava alçapão, repleta de olhos invisíveis. A conversa entre eles, até então rarefeita, começou a romper as barreiras. Winona falou da aldeia, das tradições silenciosas, da música antiga que as árvores sussurravam em noites sem luar. Jeb falou de sua solidão, de rumores de traições humanas que lhe cerraram o coração, de vozes que cansara de ouvir e de lutas internas que jamais declarou a ninguém. Era nesse momento de vulnerabilidade que o ruído abafado intrigou-os, um farfalhar cadenciado, uma sombra que não pertencia ao jogo natural da penumbra. Jeb instintivamente cobriu a mão no cabo do machado, enquanto os olhos dele buscavam um ponto fixo na escuridão crescente. Discretamente, Winona sinalizou para que se ocultassem entre o abraço grosseiro de um velho amontoado de troncos caídos. A respiração deles desacelerou, ritmada pelo bater acelerado do coração. Antenas humanas ao menor sinal de perigo. Então apareceu a figura, envolta por um capuz escuro, esgueirando-se na penumbra com a leveza predadora de um animal acostumado com a artimanha das caçadas. Um vulto que buscava algo, ou alguém. O silêncio cresceu até ser quase palpável, o segundo se transformando em minutos, onde cada gesto era uma dança delicada de sobrevivência. Jeb não hesitou. Com um movimento rápido, viu-se usando o machado para atrair a atenção, fazendo estalar um galho seco próximo à figura. O som,
incomum naquela noite, rompeu o silêncio. A figura virou-se, os olhos furtivos revelados sob o capuz. Era um homem. Parecia não levantar suspeitas de imediato, mas o olhar avaliava Jeb e Winona como se fossem cifras numa equação perigosamente instável. Ele falou num sopro rouco, carregado pela pressa. Sei quem vocês são. Posso ajudar. Sua voz tinha o peso de quem conhece atalhos e perigos. Mas nada é de graça. A recompensa pelo seu resgate ainda está ativa. A atmosfera mudou. A tensão deu lugar a um novo jogo de cartas. Jeb avaliou o estranho com desconfiança, enquanto Winona apertava o búzio levemente, sentindo as raízes invisíveis daquela decisão. Precisamos de aliados, disse Jeb com voz firme, apesar da cautela. Aonde nos levaria? O guia sorriu com uma sombra torta no rosto. Suas palavras poucas, mas claras. Há um refúgio mais para o sul. Podemos chegar lá antes que o fim nos encontre. Winona encarou Jeb. Uma sombra fugidia de dúvida misturava-se ao alívio. Contido, sem alternativas reais, a decisão foi tomada no silêncio que precedeu a noite. Mal sabiam que essa jornada faria com que eles cruzassem não só terras, mas destinos que ninguém imaginava, rumo a um futuro marcado por sombras mais densas. Mas antes que pudessem dar mais do que alguns passos, o estalo abrupto de galhos denunciou um perigo maior. E assim, na escuridão onde as figuras se mesclavam à noite, uma emboscada aguardava. Na penumbra, entre as árvores, uma voz baixa ordenou, e soldados emergiram da floresta, cercando o acampamento improvisado, forçando Jeb e Winona a repensar seus passos numa fuga que estava só começando. A figura encapuzada se afastou na escuridão, deixando no ar um silêncio pesado e esquecido pelas estrelas que já começavam a espiar timidamente entre os olhos. Galhos. Jeb manteve os olhos fixos onde o vulto desaparecera, as mãos contraídas sobre o cabo do machado. O peso da proposta recém-feita vibrava na garganta, um convite carregado de tensão e de desconfiança mútua. Sem pronunciar palavra, Winona soltou um suspiro contido e apertou o búzio pendurado no pescoço, um elo silencioso com suas raízes Sioux. O caminho adiante era estreito e cheio de incertezas, mas não havia retorno seguro naquele instante. Apenas um tênue fio de esperança que se desenrolava à medida que aceitavam uma aliança incerta. Na manhã seguinte, com o céu pintado pela tênue luz da aurora, o guia arrebatou o grupo para o sul com passos firmes, como quem conhece as veias escondidas daquela floresta traiçoeira. Winona caminhava em silêncio, os olhos percorrendo cada som, cada sombra, instinto e cautela mesclados ao desejo contido de escapar do espectro dos soldados que aboletavam seus passos. Jeb, por sua vez, mantinha as mãos pousadas discretamente perto das armas que carregava, atento ao menor ruído estranho, ao menor sinal de perigo espreitando entre as árvores. Horas se passaram, e a sensação de perigo iminente se tornou um peso constante nos ombros de ambos. A floresta, que antes era refúgio, começava a perder sua magia protetora, transformando-se em uma armadilha silenciosa que podia fechar a qualquer momento. Winona, à frente, percebia com mais intensidade o rastro do tempo escorrendo entre os dedos, a urgência dos dias que se esgotavam, enquanto a mão implacável do governo empurrava seu povo rumo à destruição definitiva. O guia, com aquele olhar furtivo que parecia esconder segredos sombrios, anunciava poucas palavras, mas que soavam como promessas e ameaças simultaneamente.
Ele falava de uma clareira ao sul, um possível santuário escondido entre os galhos mais densos, onde a sobrevivência tinha uma chance mais justa. Jeb e Winona trocaram olhares carregados de dúvida e esperança, cientes de que cada decisão era um risco tão grande quanto uma bala perdida no silêncio da noite. À medida que avançavam por entre o rastro tortuoso da floresta, chegaram a uma clareira peculiar, um oásis silencioso, onde o chão não se afundava em lama, uma pausa rara de respiro contra o tempo exausto. Mas ao invés do murmurinho calmante das águas, tudo o que encontraram foi o leito seco de um riacho antigo, cujas pedras polidas contavam histórias de fluxos esquecidos. Winona ajoelhou-se com dedos delicados, traçando a superfície áspera das rochas, enquanto murmurava com uma tristeza resignada. A água aqui morreu, o rio se foi, como nosso povo. Tudo seca e se esconde diante da devastação. Jeb ergueu os olhos para o horizonte, que se tingia em tons acinzentados, e a escuridão da incerteza refletiu-se em sua expressão firme. Não podemos ficar. A sede é uma inimiga tão cruel quanto os soldados. Preciso que sigamos. Ainda há vida ali adiante, onde a terra ainda guarda a força das chuvas. O silêncio entre eles tornou-se o fio tenso, a urgência gravando linhas invisíveis entre medo e resistência. Winona ouviu as histórias de sua aldeia, sentiu as raízes das antigas cantigas ecoando na memória das árvores. Mesmo sem água, a floresta continuava. Aguardar um mistério desesperançado, uma esperança quase impossível. Foi quando um ruído preso na espera os alertou. Um farfalhar estranho, algo que não pertencia à sinfonia usual da floresta. Jeb agarrou o cabo do machado como se fosse uma âncora, contra a correnteza do medo, o olhar afiado varrendo a penumbra. Winona, por instinto, puxou-o para trás, ocultando-se com ele atrás do abraço implacável dos troncos apodrecidos. A figura encapuzada reapareceu, ágil, silenciosa, com olhos que pareciam carregar promessas e ameaças em igual medida. Ela falava em sussurros roucos, revelando sua aliança perigosa e a condição que os obrigava a seguir juntos. A recompensa por Winona ainda pendia como uma sombra sobre suas cabeças. O guia queria avançar, mas a neblina crescente da desconfiança envolvia o trio. Durante a jornada, Winona guardava em segredo um fardo que apertava seu peito. Havia um plano terrível prestes a se concretizar: a expulsão violenta das tribos remanescentes da floresta. Era uma bomba religiosa que ameaçava extinguir o que restava da resistência de seu povo, uma ameaça mais cruel que os soldados à espreita. Naquela tensão crescente, enquanto o vento gemia entre o copado, ouviram um estalo abrupto. Galhos quebrados, passos apressados, vozes sussurrando ordens. O ar se tornou denso, impregnado pelo cheiro ácido do perigo que se materializava. Soldados emergiram da densa mata, cercando o que restava do refúgio improvisado. A emboscada era perfeita, o cerco fechado. Sem escolha, Jeb agarrou Winona pela mão e lançou-se na fuga desesperada. Cada segundo custava vida e esperança. O sussurro das folhas gritava a urgência da sobrevivência. Andavam como sombras entre as árvores, fugindo do aço e do fogo que se aproximava. Na adrenalina da fuga, as promessas de segurança se evaporaram. O sopro frio da ameaça os perseguia implacável. Cada passo era uma decisão entre a vida e o abismo. A trilha pela floresta se tornava um labirinto sem saída, e a única certeza que os acompanhava era a derradeira, a corrida contra o tempo, contra inimigos num território onde o silêncio podia ser a sentença final.
No silêncio entre as árvores, os corpos se moviam em pressa quase furtiva, sombras mescladas à penumbra que avançava com o cair da tarde. O Inona apertava contra o peito o búzio pendurado no pescoço, o símbolo de seu povo, como se aquela pequena peça guardasse não só a cultura dos Sioux, mas a própria força para enfrentar o que estava por vir. Jeb seguia adiante, passos seguros, apesar do peso da exaustão que ameaçava dominar seus membros. O olhar não cessava de varrer a floresta ao redor, atento a qualquer sinal que denunciasse a aproximação do inimigo. Sabia que o terreno não era mais um aliado. A mata, que antes os acolhera, transformava-se em labirinto traiçoeiro, onde vozes e pegadas invisíveis podiam traí-los a qualquer instante. Foi o Inona quem encontrou o primeiro indício do problema. O riacho que conhecera na infância, onde a água corria cristalina e fresca, agora jazia seco e silencioso, seu leito exposto e rachado, uma ferida aberta na terra que refletia o drama de seu povo. Ela ajoelhou-se, deixando os dedos correrem pelas pedras polidas, sentindo nelas a ausência da vida líquida que antes nutria a floresta e a alma dos que nela viviam. A água! Seu suspiro foi carregado de tristeza e resignação. O rio morreu. A vida se escondeu junto com ela. Jeb desceu o olhar, reconhecendo a gravidade daquela perda. Sem água, a floresta deixava de ser santuário e se tornava armadilha cruel, prenúncio de um fim que se aproximava com a voracidade da seca e de guerreiros que não conheciam piedade. Sem água, não podemos ficar, disse, a voz baixa e firme. Precisamos encontrar outra fonte, um lugar onde o solo ainda guarde a força das chuvas e a vida possa resistir. O Inona assentiu em silêncio, o coração apertado pela urgência e pela memória das batalhas que vinham por trás. De cada barranco, de cada árvore caída, sabia que aquele vale seco era uma metáfora cruel do destino que ameaçava sua gente. Morrer de sede ou a bala. A escolha entre o desespero e a luta. O duo seguiu adiante, seguindo o labirinto do terreno. Cada passo entre galhos quebrados e folhas ressecadas, um esforço que consumia a pouca energia que ainda possuíam. Aos poucos, o silêncio que os envolvia ganhou uma tensão nova, um peso quase palpável que doía mais que qualquer ferida invisível. O Inona sentiu a presença antes de vê-la, um leve farfalhar, diferente do sussurro natural das árvores, um som estranho que fazia o sangue de Jeb gelar. Antes que pudessem reagir, ambos se ocultaram atrás dos troncos apodrecidos, olhos fixos na figura que surgia na penumbra. Era um homem encapuzado, movendo-se com a leveza e a cautela de quem conhece bem os atalhos e perigos daquela floresta. Mas no brilho fugidio de seus olhos, há outra coisa. Uma exigência silenciosa, uma aliança feita de desconfianças e interesses cruzados. Com a voz baixa, carregada pelo peso de segredos e medos, ele falou. Sei quem vocês são. Não posso negar ajuda, mas não é de graça. A recompensa pela donzela ainda está ativa. Quero o meu preço. Jeb o encarou, músculo tenso, como se lutasse contra uma raiva que há muito tentava conter, mas que a presença daquele homem atiçava sem piedade. O Inona, ainda oculta, apertou o búzio com firmeza, sentindo o traço do destino que começava a traçar sua teia em volta deles. Onde nos levaria? Perguntou. Jeb, firme, mas desconfiado,
Um lugar onde podemos nos esconder mais tempo, respondeu o guia sombrio, como quem guardasse a chave de um segredo valioso e mortal. Naquele instante, a desconfiança dividia o trio, mas a urgência empurrava os passos. Winona sentia-se presa numa teia onde o medo de traições aumentava a cada segundo. Caminharam sob a sombra densa da floresta, a respiração pesada e o silêncio cortado apenas pelo ranger dos galhos sob os pés. A inquietação crescia, sufocante, até que de repente o estalo de galhos denunciou um perigo maior. Sussurros urgentes ecoaram entre as árvores, e silhuetas armadas começaram a emergir, cerrando o cerco. Soldados surgiram em número, avançando com precisão de predadores que já haviam encontrado a presa. O refúgio improvisado já não era mais um esconderijo seguro, e a armadilha se fechava sem dar chance para hesitação. Jeb segurou firme a mão de Winona, a garganta seca, o coração martelando contra o peito. Sem palavras, um taciturno pacto de sobrevivência foi renovado naquele toque. Eles correram, o chão úmido e traidor tentando impedir os passos, enquanto o eco das vozes se aproximava, implacável e soturno. Era uma fuga desesperada e arriscada, onde cada árvore e cada pedra parecia um ponto de decisão entre a vida e a morte. No curso da corrida, Winona, com voz tensa, confidenciou a Jeb a esperança que sustentava seu coração aflito. Há um homem, meu pai, um líder tribal. Ele pode reunir as tribos, dar força para resistirmos. Mas está preso, num forte militar próximo. Ele parou. Por um instante, surpresa e medo misturados no olhar. Então precisamos tirá-lo de lá, respondeu Jeb com decisão firme, sentindo pela primeira vez que o pacto entre eles se transformava em um plano. Seguiram em silêncio, o peso da missão formando uma nova urgência entre a sombra das árvores. Mas quando se aproximavam do forte, um grupo de patrulha os surpreendeu. O ruído abrupto da cavalaria, quebrando o silêncio e quase os entregando à captura. Jeb puxou Winona para trás, comprimindo os ombros dela contra um velho carvalho, enquanto os pés rápidos e as vozes ocupavam o espaço que eles precisavam negar. O coração latejava em um ritmo selvagem, o perigo a centímetros, o futuro pendurado num fio que ultrapassava o medo da noite. E ali, presos entre a floresta e o aço, teve início a mais decisiva jornada daquelas terras sombrias. A respiração de Jeb saía em baforadas lentas, enquanto avançavam pela floresta que até pouco antes parecera um escudo contra o mundo, e agora transformava-se em prisão silenciosa. Winona seguia à frente, seus passos precisos traçando a trilha oculta rumo ao sul, onde o refúgio prometido pelo guia misterioso os aguardava. Mas o peso da urgência pulsava no ar. Cada segundo consumido os afastava do abrigo improvisado, onde a emboscada dos soldados quase os entregara à morte, e os aproximava de segredos ainda mais obscuros. A mata os envolvia com seu sussurro constante, folhas e galhos entrelaçados abafando os ruídos da fuga. O chão, irregular e barrento, ameaçava trair seus passos rápidos. Winona apertava contra o peito o búzio como um escudo de velha magia, uma lembrança do povo que deixava para trás. O silêncio entre eles carregava o peso de palavras não ditas, o medo compartilhado e a esperança tênue de sobrevivência. Após horas caminhando, chegaram a uma clareira, o sopro fugaz de um alívio curto. Mas o cenário arrancou um suspiro seco da garganta dos dois.
O riacho que o Winona conhecera em tempos de paz jazia seco, seu leito duro e rachado. Pedras polidas expostas ao céu acinzentado, testemunha muda da devastação que empurrava seu povo para o esquecimento. Ela se abaixou, dedos deslizando sobre as arestas ásperas. A água morreu, disse, a voz carregada de um lamento ancestral. O rio se foi, levando consigo a vida e a esperança. Jeb pousou os olhos na extensão vazia daquele leito, os ombros endurecidos pela compreensão amarga. O silêncio da natureza parecia gritar que não havia mais santuários fáceis. Sem água, nada resiste, falou ele com a dureza calma de quem sabe que não há escolhas fáceis. Temos que avançar. A força da terra está adiante, onde a chuva ainda é lembrada. O Winona ergueu-se com dificuldade, o contato com aquela morte líquida pesando no coração. A urgência crescia, cada passo embrenhado no medo de que não haveria mais para onde fugir. Seguiram adiante, contornando árvores mortas e troncos caídos, nadando entre escuridão e sombras crescentes. O ar se adensava em tensão. Então um som distinto, que não pertencia à rota natural da floresta, os alertou. Um farfalhar brusco, diferente do vento ou do passo, dos próprios fugitivos. Jeb agarrou o cabo do machado com força, os olhos faiscantes buscando a origem. Winona, ágil como uma sombra, o puxou para trás, cobrindo-o com o abraço áspero de um amontoado de toras apodrecidas. O coração martelava selvagem enquanto a figura se aproximava com passos calculados. Era um homem encapuzado, movendo-se como um predador arisco. Cada movimento, indicação de quem vive no limiar entre a sobrevivência e a traição. Seus olhos sombrios reluziam com uma mistura de expectativa e ameaça. Sua voz, quando rompeu o silêncio, veio carregada com o peso da negociação. Sei quem vocês são, murmurou crocante, cada palavra arranhando no ar. Não posso negar ajuda, mas nada vem de graça. A recompensa por sua cabeça ainda pesa. Jeb permaneceu imóvel, o resíduo da raiva soturna queimando sob a pele, enganado pela necessidade de controle. Winona apertava o búzio com dedos firmes, sentindo a trama apertar ao redor deles. Para onde nos levaria? Indagou Jeb, a dúvida soando firme na voz. Mais ao sul, respondeu o homem, o sorriso escondido sob o capuz. Um refúgio onde as mãos que buscam mandá-los para a morte não o alcançam. O trio avançou, passos ocultos entre folhas secas e troncos caídos, a selva envolvendo-os como um manto pesado. O ar parecia vibrar com um perigo iminente, quando de repente, estalos secos romperam o equilíbrio tênue. Vozes sussurradas ecoaram entre os troncos, e silhuetas armadas emergiram com precisão de aço e punhos cerrados. Soldados o cercavam, a armadilha se fechando para aqueles que haviam fugido. Das garras antes, Jeb não hesitou. Com um aperto firme na mão de Winona, impulsionou o corpo em fuga, rasgando a mata em disparada desesperada. O som dos cascos, as vozes carregadas pela fúria, os estalos de galhos quebrados, a perseguição implacável os perseguia. A escuridão tornava-se cúmplice da corrida contra a morte. A respiração ofegante de ambos misturava-se ao som do vento e ao estilhaçar da floresta. Cada curva podia esconder um fim, cada sombra podia ser o último suspiro. Mas havia ainda um motivo maior, um peso secreto a sustentar o passo vacilante de Winona quando falou entre dentes trêmulos. Há um homem, meu pai, um líder tribal, pode unir as tribos, dar força para resistir. Jeb a fixou, os olhos carregados entre descrença e a tênue faísca.
Da esperança. Então precisamos tirá-lo desse forte, afirmou, a voz endurecida pela decisão. Juntos, seguiram entre os troncos e sombras, cada som mais urgente, até que se aproximaram do forte. Uma fortaleza fria e ameaçadora, que parecia a prisão não só de um homem, mas do futuro que o Inona almejava. Foi quando, de repente, o ruído de uma patrulha interrompeu o silêncio. Cavalaria emergiu veloz entre as árvores, os cascos tensionando o solo, pouco antes que o cerco pudesse fechar contra eles. Jeb puxou o Inona para trás, colando-a contra o velhíssimo carvalho, coração martelando em sintonia com o som de vozes e passos rápidos que se aproximavam ferozes. O momento congelou, entre a vida e a captura, entre o passado e o que ainda poderia ser. O destino, implacável, já traçava as linhas da mais perigosa missão daqueles dias sombrios. O fogo do acampamento tremulava com um brilho oscilante, projetando sombras que se agitavam entre as árvores como espectros inquietos. O Inona, com os olhos fixos no céu encoberto, sentiu o peso crescente da responsabilidade sobre seus ombros. Jeb, ao seu lado, observava o horizonte através da penumbra. O rosto endurecido pela determinação de quem já enfrentou a morte mais vezes do que gostaria de contar. Eles haviam percorrido largos quilômetros desde o refúgio anterior, deixando para trás o riacho seco e a trégua frágil que a floresta lhes ofertara. A clareira onde haviam chegado agora servia de abrigo para um grupo inesperado, outros indígenas, rostos marcados pela dor e pela luta ancestral que encontravam ali uma aliança nas sombras. Sussurros quase imperceptíveis percorriam as tendas improvisadas e os esconderijos entre as raízes. Um murmúrio carregado de esperança, medo e a urgência da resistência. O ar parecia denso, carregado não apenas pelo cheiro da fumaça das fogueiras, mas pelo peso invisível de batalhas vindouras. Jeb sentiu, pela primeira vez em muito tempo, a presença dos outros para além de ecos do passado. Cada rosto trazia histórias de perdas e de coragem silenciosa, assim como a sua própria. O Inona foi recebida com acenos discretos. Sua aparência trazia as marcas de uma sobrevivente incansável. Ela segurava firme o búzio pendurado no pescoço, símbolo dos Sioux que ainda carregava dentro de si. Havia ali um reconhecimento silencioso, uma conexão que não precisava de palavras. As conversas começaram a emergir de forma cautelosa, ainda que carregadas de desconfiança velada. Jeb falou sobre os perigos que o cercavam, sobre rastros recentes e movidas dos soldados fazendo pressão cada vez maior na floresta. Suas palavras iam tomando corpo, descrevendo um plano de resistência improvisada, contra forças organizadas, superiores em número e armamento, mas presas à arrogância de subestimar aquele solo que conheciam como poucos. O Inona, apesar de sua postura endurecida e olhar intempestivo, sentiu a frágil esperança florescer. A convivência com Jeb, o madeireiro que enfrentava um passado atormentado, havia quebrado em parte sua desconfiança. Ele não era mais um estranho que apontava uma arma ou um medo despido. Era um aliado, um guardião recluso cujo coração, embora coberto por cicatrizes, pulsava em sintonia com a luta que ela havia herdado. Aos poucos, sua voz, ainda tão urgente, passou a se misturar ao coro silencioso dos que resistiam. Durante a noite, entre tentativas para fortalecer o abrigo de folhagens e preparar armadilhas rudimentares, o Inona observava Jeb montar suas defesas. Ele movia-se com a precisão e a calma dos que já sobreviveram a emboscadas. Cada gesto calculado, firme, dando vida a uma muralha quase invisível,
mas mortífera. Entre eles, poucos diálogos, mas gestos compartilhados que diziam mais do que palavras seriam capazes. Um toque na mão, um olhar que transmitia cuidado e promessa silenciosa de proteção. Entretanto, a tensão vinha crescendo como uma tempestade a ponto de romper. O grupo de indígenas estava disperso, alguns jovens e nervosos, outros cansados, mais velhos, mas todos cientes que a tensão do inimigo não demoraria a se intensificar. Winona sabia que cada segundo gasto naquele refúgio era um fôlego a menos para a resistência que carregavam. As ordens dadas, os planos traçados, tudo apontava para um embate decisivo. A floresta não seria um esconderijo eterno, mas o campo onde escreveu-se sua última poesia de luta e sobrevivência. Jeb, por momentos, admitiu para si mesmo a transformação que acontecia em seu peito endurecido. A solidão que carregava por décadas começava a se dissolver nas chamas tênues de uma comunidade que se formava da necessidade e da esperança. O modo frio e isolado que escolhera era refutado pela urgência vital de um futuro que precisavam proteger juntos. Winona, por sua vez, permitia que a cicatriz da desconfiança cedesse espaço à força de um laço nascido da batalha compartilhada. O dia seguinte amanheceu cinzento. O céu parecia hesitar entre a promessa da chuva e a ameaça da tempestade. O silêncio daquele alvorecer carregava o peso de um pressentimento funesto. O grupo já havia se disposto em posições, preparados para o que vinham a enfrentar, uma resistência improvisada, um mosaico de estratégias ancestrais e táticas modernas adaptadas à pressa e ao desespero. Mas antes mesmo que o sol tocasse o horizonte com sua luz amarelada, um estrondo súbito cortou o ar. Explosões distantes misturadas a urros de comando ecoaram pela floresta, seguidos por correria e gritos de alerta. O ataque surpresa ao acampamento vinha como uma sombra rápida, brutal e inevitável. As chamas começaram a consumir os cercados improvisados. O cheiro acre da pólvora misturando-se à terra molhada e às folhas esmagadas. Homens e mulheres surgiam erguidos na defesa do que ainda restava de seu mundo, empunhando armas rudimentares, arcos, facas afiadas, enquanto os invasores avançavam com fuzis e cavalaria, rompendo o silêncio como um trovão abafado. Winona se cravou no meio do grupo, seus olhos brilhando com fogo e determinação. Jeb, ao seu lado, braço firme à volta dela, entrava no caos com a mesma fúria contida que o havia impulsionado desde sempre. Suas mãos, que antes manejavam machados para soluções solitárias, agora guiavam, protegiam, uniam. O chão tremia sob a explosão de passos e balas, e a guerra, cruel, impiedosa, desumana, se anunciava carregada de sangue e esperança. No meio da confusão, palavras, juramentos silenciosos e gritos de ordem se misturavam a promessas feitas com olhos estreitos, preparos para a última defesa. No olhar de Winona, uma chama que recusava a se apagar, apesar das chamas e do ruído. A guerra estava prestes a começar. A fumaça da floresta ardia com o cheiro de pólvora e terra revolvida, enquanto a batalha tomava forma entre troncos e raízes ancestrais. Jeb mantinha-se firme ao lado do líder tribal, braços doloridos de empunhar o machado, olhos atentos aos movimentos que serpenteavam pela mata como cobras silenciosas. Winona, a donzela Siuk, respirava fundo o amargo ar da guerra, o peito comprimido pela urgência, o coração pesado pelas vidas que já haviam sido ceifadas naquele chão sagrado. Os invasores não eram apenas soldados,
Eram a brutal continuidade de um destino cruel que ameaçava apagar para sempre as vozes e histórias da floresta. Mas Jeb, com sua postura firme e olhar duro, sentia algo diferente naquela luta. Não era só por sobrevivência, era por redenção. Cada golpe desferido pelo seu machado carregava o peso de suas cicatrizes, não só na pele, mas na alma. A violência daquela terra tinha marcado seu passado como uma tatuagem invisível. Os graves sons dos tiros se misturavam aos gritos, aos estalos secos de galhos quebrados e às ordens gritadas em línguas que ecoavam entre o céu encoberto e o chão batido. O Inona correu para defender um jovem guerreiro ferido, suas mãos firmes aplicando primeiros socorros improvisados, mesmo quando a dor insistia em nublar sua visão. Em seu rosto, a força de uma nação que se recusava a sucumbir, a dignidade em meio ao caos. O líder tribal, erguendo a voz em comandos, tentava organizar os dispersos. Era um homem de presença imponente, embora o cansaço lhe cobrisse o semblante. Sabia que aquela resistência improvisada era a última esperança de sua gente. No meio da confusão, Jeb sentiu uma presença que o desafiava diretamente. O comandante dos invasores, um homem de olhar frio e calculista, cujo passado cruzava em sombras o próprio dele. Quando seus olhares se encontraram, um silêncio cortante tomou conta. Como se toda a violência e dor daquela terra se condensassem naquele instante. O comandante buscava a face da brutalidade incansável, mas em Jeb encontrou algo inesperado. A luta de um homem que, apesar da violência que já cometera e sofrera, resistia em manter alguma humanidade. Palavras foram poucas. Os corpos falaram alto. Golpes e esquivas. O aço reluzente cravando no ar termos não ditos, promessas e rancores. Se desenhando na pele suada. Enquanto isso, o Inona segurava firme a retirada dos demais, suas ordens entrecortadas de fervor e medo, tentando manter uma linha que parecia frágil demais contra os avanços violentos. Seus olhos buscaram Jeb no meio da batalha, encontrando nele a força que a mantinha ali. Um parceiro, um protetor, a única certeza daquela tempestade. Mas a luta cobrava preço alto. O chão encharcado de sangue das feridas recentes misturava-se à terra e folhas pisoteadas, cenário do sacrifício silencioso dos que tinham apenas a esperança pendurada em suas almas. De repente, um estrondo estranho quebrou o ritmo frenético. Um alarido distante, amplificado pela floresta, trouxe um sopro inesperado. À medida que a pressão das forças invasoras aumentava, um grupo novo surgiu entre as árvores, figuras montadas com estandartes desconhecidos. Uma aliança inesperada, já silenciosa no gesto, mas poderosa no impacto. O curso da batalha mudou. O vigor dos recém-chegados devolveu às fileiras indígenas o ânimo e a ousadia que o cansaço começou a dissolver. Os homens das sombras avançaram com precisão e audácia, rompendo a linha inimiga, empurrando-os para trás. Jeb sentiu o coração acelerar com a virada brusca, uma faísca de esperança incendiando o ar úmido da floresta. Ele voltou o olhar para o Inona, a expressão grave mas cheia de um novo aço na determinação. Eles ainda estavam vivos. Ainda havia uma chance. A batalha relampejou sob o dossel fechado das árvores, cada segundo multiplicado pela urgência e pela dor. O presente era um fio apertado entre o desespero e a resistência, e quando a fumaça começou a diminuir,
deixando para trás ecos ofegantes e o cheiro adocicado do sacrifício. Uma verdade se impôs. Juntos, o impossível podia se tornar resistência. Nos olhos de Winona, o brilho da esperança voltava a arder, mas a guerra ainda estava longe de acabar. O estrondo das últimas trocas de tiros ainda reverberava entre as árvores, quando a cavalaria inesperada irrompeu como um vento súbito, rasgando a fumaça e o cheiro acre da pólvora. Figuras montadas, como sombras que traziam a promessa de um dia novo, avançaram com precisão, quebrando o cerco que ameaçava a resistência. O coração de Winona saltou no peito. O fogo da luta começava a se transformar em chama de esperança. Jeb, segurando firme o machado, sentiu a força da mudança no ar. Seus olhos encontraram os dela e, nela viu a determinação que até o fim recusaria se apagar. O líder tribal, exausto, mas incansável, levantou a voz, coordenando os seus com a autoridade de quem sabe que aquele instante poderia selar o destino de seu povo. O confronto ganhou corpo e novo fôlego. Os recém-chegados abriram uma brecha, apertando o avanço dos soldados invasores, e o equilíbrio da batalha mudou como um rio que corta uma pedra, moldando o curso definitivo de uma história antiga e dolorosa. No meio do caos, Jeb avistou o comandante inimigo, aquela face fria que carregava o peso da violência personificada. O olhar entre os dois se fixou num silêncio sufocante, onde todas as dores e rancores passados se condensavam. Sem palavras, o embate começou. Machado contra fuzil, raiva contra cálculo, força contra a estratégia. Cada golpe desferido era uma súplica por redenção. Cada movimento uma dança perigosa entre a vida e a morte. Winona, não longe dali, sustentava o corpo ferido de um jovem guerreiro, suas mãos firmes, ainda que o sangue quente manchasse os dedos. Seu rosto era um retrato da resistência, uma força ancestral que desafiava o tempo, a dor e a destruição. Ela encarava a luta como quem sustenta uma promessa, aquela de não deixar seu povo apagar-se no esquecimento. À medida que a batalha se arrastava, a pressão inimiga aumentava, e a fumaça se misturava ao suor e ao sangue. Uma sensação nova se instaurava. O auxílio inesperado crescera no horizonte, e a esperança, antes tênue, agora pulsava com vigor. O contra-ataque dos aliados montados derrubava as linhas inimigas, devolvendo aos indígenas o ímpeto que parecia se esvair. Quando o último suspiro da luta se dissipou entre as árvores, o silêncio foi ainda mais profundo. Os corpos descansavam onde haviam caído, cada um guardando um fragmento da história que acabara de ser escrita. Winona, ofegante, encontrou Jeb ao centro do campo devastado. O olhar dele transmitia aquilo que as palavras não poderiam conter: sobrevivência, reconhecimento e um futuro possível. O líder tribal, de pé, rodeado pelos sobreviventes, levantou o braço em gesto de vitória e súplica. Sua voz carregava a gravidade da experiência e a promessa do renascimento. Chegou a hora de construir algo novo. Nossa floresta ainda respira, e com a ajuda daqueles que desejam a paz, podemos proteger o que resta de nossas vidas e de nossas histórias. Winona segurou firme o búzio pendurado no pescoço, símbolo vivo de sua cultura. Olhou para Jeb, então para os olhos cansados, mas esperançosos, dos colonos menos hostis que se aproximavam, reconhecendo naquele grupo uma chance real.
A convivência não será fácil, nem sem cicatrizes, disse ela com voz firme, mas não sem ternura. Mas é o único caminho para que nossas histórias continuem a ser contadas e que nosso povo encontre seu lugar novamente. Jeb estreitou os olhos, um sorriso discreto rompendo a feição severa que carregava desde o início da jornada. Passamos por muita escuridão, falou ele, a voz rouca de quem renasce em meio às cinzas. Mas agora sei que a solidão não é força. Sozinhos estamos perdidos. Juntos podemos reconstruir. Ali, na simplicidade da clareira devastada, sob o dossel das árvores que ainda guardavam os sussurros antigos, nasceu um pacto improvável e poderoso. Indígenas e colonos esqueceriam, ao menos por um momento, antiguidades e preconceitos para defender aquela floresta contra os fantasmas do passado. Winona sentiu uma paz inesperada, como se o peso que carregava desde a perda da aldeia começasse a se dissolver no ar manso que chegava após a tempestade. Jeb, a seu lado, estava menos recluso, como se, finalmente, tivesse encontrado um motivo para permanecer. O líder tribal chamou os seus e, em voz alta, declarou: a partir de hoje, somos guardiões e construtores, não apenas de nossas terras, mas do futuro. E quem vier de fora para ameaçar essa aliança encontrará uma resistência que jamais esperará. No silêncio que se seguiu, o sol começou a romper por entre as nuvens espessas, clareando a terra úmida, aquecendo o chão ensanguentado como um abraço renovador. A floresta testemunha ancestral parecia renascer junto com os que ali estavam. O olhar de Winona cruzou o de Jeb, e naquele instante mudado havia promessas não ditas, laços concretizados, e um futuro que já não era apenas sobrevivência, mas esperança viva. A donzela Siuk e o madeireiro solitário, antes refúgios e sombras, tornaram-se pilares de uma nova era, uma era onde a fronteira não seria apenas linha de conflito, mas campo fértil de convivência e resistência. E assim, entre árvores que sussurravam histórias antigas e novas, a floresta guardou o segredo de uma paz conquistada a duras penas, uma paz que desta vez nasceria para ficar.